Oi, gente. Vocês conhecem os crentes emergentes? Vocês já falam em emergentes? Emergentes não são aqueles ricos? Aquelas pessoas que eram pobres, quebrados e ficaram ricos, né? A Bíblia fala que uma das coisas que... Tem um versículo lá que fala assim que uma das coisas que a terra não suporta é a serva que se torna senhora. É mais ou menos isso. A pessoa era pobre, quebrada, cheia de problemas na vida e de repente ela ficou rica por algum motivo, sei lá o que ela ficou rica. Aí ela ficou rica e agora ela é exibida, metida, acha-se superior aos outros, começa a falar que os pobres são preguiçosos, que a pessoa só é pobre porque não trabalha, e eles começam a julgar as pessoas mais pobres. E ele se esquece que um dia ele também era pobre, ferrado na vida, e agora acha-se no direito de julgar os outros pobres. Então, espiritualmente isso acontece também, né? Tem muita gente aí que vivia na lama do pecado. Deixa eu só pegar o meu protetor aqui. Vivia na lama do pecado. Era um pecador, fazia tudo de errado. E de repente, essa pessoa conheceu Jesus, a graça de Deus, se converteu, abandonou muitas coisas erradas, né? Agora tá fazendo as coisas mais certas, tá? Aí, ao invés dessa pessoa que recebeu graça e misericórdia de Deus, ser uma pessoa humilde e ter misericórdia dos outros que estão no pecado, essa pessoa se torna arrogante, um verdadeiro crente emergente. Se torna arrogante, moralista e presunçoso. Ao invés dele ser humilde e reconhecer assim, eu só estou aqui porque Jesus teve misericórdia de mim, ele começa a achar que é porque ele fez alguma coisa. Ah, porque eu parei de pecar. Ah, porque eu parei de fazer isso. Ah, porque eu não faço mais aquilo. Então ele começa a achar que agora, que tudo que ele tem hoje, tudo que ele conseguiu fazer foi pela força dele, não foi pela graça e misericórdia de Deus. Aí ele começa a dar os seus discursos moralistas. Fazer discursos contra as outras pessoas que estão longe de Deus, que pecam. Então deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter se convertido a Jesus e você tem que lembrar que foi pela graça de Deus que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É pela graça, para que ninguém se glorie. Então, lembre desse versículo. É pela graça, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. Deus não quer. Deus deu a graça para que ninguém se exalte, para que todo mundo seja humilde diante de Deus, reconhecendo que nós só somos alguma coisa por causa da graça, por causa da bondade dele, não pela nossa força, por nossa capacidade. Mas tem gente que esquece disso. E a pregação dessas pessoas são extremamente arrogantes e moralistas. Ela se esquece de onde que ela veio. Ela se esquece de onde ela estava. Ao invés dela lembrar e ter misericórdia, ela lembra do passado dela. Na verdade, ela esquece do passado dela. Ou ela conta o passado dela de uma forma diferente. Tipo, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. Não, você parou porque Jesus te libertou. Porque Ele usou de misericórdia para com você. Senão você estaria lá fazendo tudo do mesmo jeito. Então, a Bíblia fala de Jonas. Você já ouviu falar a história de Jonas? Todo mundo fala, aquele que foi comido pela baleia. A gente não sabe se foi baleia, não, gente. Provavelmente não era baleia, porque parece que o lugar lá não tinha baleia, né? A história é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Deus mandou Jonas pregar para uma cidade que chamava Nínive. Gente, Nínive era a capital da Síria. Eles eram extremamente cruéis e maus. Era um povo maldoso que era inimigo de Israel por um tempo. Normalmente Deus enviava os profetas para falar para o povo de Israel, para levar o povo de Israel ao arrependimento.
Mas no caso de Jonas, Deus mandou que Jonas fosse para a cidade inimiga, para pregar o evangelho para um povo muito mal, que não conhecia o Deus de Israel. Então, Jonas não quis ir de jeito nenhum. Mas você sabe por que Jonas não quis ir? Não é porque ele estava com medo, não. Ele não quis ir. Ele mesmo fala isso lá no final do capítulo do livro de Jonas. Ele fala, eu quis ir porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom e o Senhor não faria isso. Então ele não queria ir porque ele sabia que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus os perdoaria, Deus usaria de misericórdia. E ele não queria que Deus usasse de misericórdia com aquele povo. Então, Jonas tinha um coração mau, como muitos cristãos, não todos, né, gente? Nem todo mundo é assim. Eles querem ver Deus metendo fogo no povo, jogando raio na cabeça do povo que peca, sem perceber que você também é pecador. Jonas era profeta, mas também era pecador, não era? Alguém, só porque você se converteu a Jesus, você deixou de ser pecador? Você pode não cometer tudo que você fazia antes, mas que você peca, você peca. Você peca de outras formas. Então você também continua precisando de misericórdia do mesmo jeito. O que Deus fez, gente? Deus permitiu que ele fosse engolido por um peixe e ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. E quando ele caiu em si e pediu misericórdia a Deus, Deus usou de misericórdia com Jonas, ressuscitando ele, né, daquele estado de morte. Ou seja, Deus usou de misericórdia com Jonas para que Jonas usasse de misericórdia para com aquele povo. Entende? A graça de Deus nos é alcançada, nós alcançamos a graça de Deus para que a gente também leve a graça de Deus para outras pessoas, para que a gente também use de misericórdia. Então, quando você vê um crente moralista, é porque essa pessoa não conhece a graça de Deus. Ela acha que ela está onde ela está por causa da obediência dela e não porque Jesus fez alguma coisa por ela. Então ela é um crente emergente, aquele que se acha. Mas nós, cristãos, temos que ser as pessoas mais humildes dessa terra, porque nós reconhecemos que nós fomos salvos somente pela graça e não pelas obras, que nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a salvação, que nós, mesmo que nós não pecamos como antes, nós ainda somos pecadores, nós falhamos em muitas coisas, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o pregador, podemos dizer, da graça, ele disse que ele era o maior dos pecadores. Então, como que uma pessoa que alcançou a graça foi salvo e continua dizendo que é o maior dos pecadores? É porque ele entendia que, mesmo sendo salvo, nós ainda estamos num corpo que ainda deseja o pecado. Nós ainda estamos suscetíveis a pecar todos os dias e nós precisamos todos os dias da graça de Deus. Então, não é só aquela pessoa que está lá no mundão usando drogas e fazendo tudo de errado que precisa da graça. Nós também precisamos todos os dias. Quando você entender que não é porque você aceitou Jesus que você se tornou o santo dos santos, o rei da cocada preta, aquela pessoa juiz que pode sair julgando, chamando os outros de vagabundos, chamando os outros disso, daquilo. Não, Deus usou de misericórdia para com você, para que você usasse de misericórdia para com os outros. É o que Deus fez com Jonas. Quando Jonas pregou para Nínive, ele não pregou tudo, ele só falou, Deus vai destruir a cidade em 40 dias. Mas ele não falou da graça. Sabe quem falou da graça? Quem que Deus usou para falar da graça, gente? Deus usou o rei da cidade, o rei incrédulo, que não conhecia Deus. Deus usou aquele rei para pregar o que o profeta não pregava. Ele falou, gente, vamos fazer um jejum, vamos arrepender, quem sabe Deus nos perdoa e tal, porque ele é misericordioso, ele pode nos perdoar. Ou seja, Deus usou mais um rei incrédulo do que um profeta, porque o profeta queria que Deus destruísse eles. Agora Deus queria usar de misericórdia. Ele não aprendeu a lição. Ele provou da misericórdia, mas não usou de misericórdia para com os outros. Quando você, cristão, pecar e Deus te perdoar, entenda que aquilo ali é uma lição de graça para você. É Deus falando para você, você continua sendo pecador e você continua precisando de graça. Então, abaixa a sua bola,
Pare de se ensoberbecer diante dos outros, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, toda vez que eu te perdoar, lembre-se de perdoar os outros. Lembre-se de ter misericórdia para com os outros. Porque você continua sendo uma pessoa que necessita de graça e de misericórdia. Você não mudou de patamar. Agora, antes você era um pecador, agora você é um santo. Não. Nós somos santos pela fé em Jesus, pela obra de Cristo. A santificação do nosso espírito foi dada pela fé. Nós tentamos ser santos, nos afastando daquilo que desagrada a Deus, mas a nossa obra, ela é falha. Nós falhamos em muitas coisas. Então, todas as vezes que você cair e Deus te perdoar, é uma prova de Deus para que você seja humilde para com o pecado dos outros. Então eu quero pedir perdão para todas as pessoas que não são cristãs, que estiveram ouvindo essas ladainhas de crentes arrogantes, que ficam aí jogando pedra em todo mundo, como se eles fossem os santos. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus todos os dias. Eu preciso, você precisa, todos precisamos. Não há ninguém superior a ninguém, não tem ninguém que precisa mais, não, todo mundo precisa mesmo tanto. Somos todos pecadores em busca de um Deus que é santo, misericordioso. Então, se você é um crente emergente, deixa de ser chato. Deus não te chamou para você apedrejar ninguém, Deus chamou você para falar o seu testemunho. Como Deus usou de graça com você, Ele vai usar com as outras pessoas. Por que Jonas não contou o testemunho dele? Gente, eu pequei, eu fui parar no ventre do peixe e eu estava praticamente morto. E quando eu clamei por misericórdia, o Senhor usou de misericórdia e me deu uma nova chance. Por que ele não falou isso para aquele povo? Por que ele não contou o testemunho dele? Da graça que Deus usou para com eles. Por que ele não quis contar o seu próprio pecado? Porque ele não queria descer da sua pose de o santo profeta de Deus. Muitos profetas hoje em dia não contam os seus próprios pecados, seus próprios testemunhos, porque eles não querem perder essa pose de os santos. Mas Deus permitiu que você pecasse, que você caísse muitas vezes, para que você usasse a sua queda como um testemunho para levantar outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então Jonas, ao invés de ter falado que Deus ia destruir tudo, ele devia ter falado, gente, Deus quer destruir, não quer destruir, mas ele vai fazer se vocês não se arrependerem. Mas ele se arrepende daquilo que ele falou. Se vocês se arrependerem de todo o coração, como eu fiz, gente, eu me arrependi. E olha eu aqui vivo. Então, do mesmo jeito que ele usou de misericórdia comigo, ele vai usar com vocês. Então, vamos clamar ao Senhor? Não, ele não fez isso. Ele não queria que Deus perdoasse. Então, tem um monte de profetas que não querem contar os seus próprios pecados, as suas próprias fraquezas, porque não querem perder a pose de santos e continuam falando soberbamente, né, de uma forma arrogante, que o pecado dos outros, que você é um pecador, que você faz... Gente, todos nós somos. Fale do seu testemunho, fale dos seus pecados, das suas quedas. É isso que Deus quer. Fale de você. Fale, gente, olha como eu era assim. Nossa, Deus fez isso na minha vida, Deus me ajudou a sair disso. Ele pode ajudar você também. Agora, você ficar, porque vocês são um bando de raça de víboras, vocês vão pro inferno. Não é isso que Deus quer. Deus quer salvar aquelas pessoas do mesmo jeito que salvou você, com graça, amor e misericórdia. Então, esses crentes emergentes que agora ficam com o nariz empinado, achando superior aos outros, não tem relacionamento com quem não é crente, só anda nos grupinhos deles porque eles se acham superiores aos outros. Gente, isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso são pessoas que nunca conheceram a graça de Deus de verdade. Então perdoe eles também, porque eles não sabem o que eles fazem. Agora, o cristão verdadeiro que teve de encontro com a morte, com o pecado, que viu quanto que nós somos pecadores, essa pessoa é humilde. Ela é humilde e misericordiosa. Então, existem muitos cristãos humildes e misericordiosos. Não foca só nos arrogantes, não. Existem muitas pessoas boas que querem dar para vocês aquilo que elas também receberam, que é a misericórdia. Todos precisamos de misericórdia, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Agora eu tô indo trabalhar, alguém tem que trabalhar nessa casa. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Grande beijo, bom fim de semana para vocês, que Deus abençoe tudo na sua vida, tá bom? Tchauzinho.